Olá, estamos de volta, entrando no ar com uma nova edição do programa Visão da Vida. Como sempre, o coração saltitando de alegria por saber que você está aí, que está acompanhando o nosso programa, porque sabe que a gente faz para você, né? Afinal de contas, a gente fica se perguntando aqui semana após semana sobre o que a gente vai falar. Quem que a gente vai trazer? O que será que é legal para a família brasileira? Porque você é muito importante para a gente, o que você pensa é muito importante para a gente, assim como levar informação de qualidade para você também é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, na minha opinião, ainda é pouco falado, mas não por isso deixa de ser extremamente importante. Aliás, eu tenho até um caso na minha família, na família do meu esposo, sobre esse assunto. E nós vamos falar hoje com um time maravilhoso. Claro, como sempre, repito, nosso time é sempre maravilhoso porque vocês são maravilhosos e, afinal de contas, a gente quer levar informação boa para você que está aí em casa. Corre, chama os vizinhos, chama os amigos, coloca na internet, está no ar, começou, vem assistir Visão da Vida porque hoje está demais. Não só nos assuntos que a gente vai falar, mas também no nosso musical, que hoje tá pra lá de riquíssimo. O nosso musical com uma pessoa queridíssima que eu tenho certeza que a maioria absoluta da família brasileira já viu, já conhece, ou se não vai ver, vai falar, acho que eu já vi em algum lugar. Meu Deus, me lembra, Carla, de onde? Já eu te lembro. Estou falando do pastor Russo, super querido, que vai fazer o musical aqui pra gente hoje. E já eu te conto do porquê você está achando que conhece o pastor Russo de algum lugar, se é que você já não tem certeza de onde é que você o conhece. Vou contar um pouquinho da história dele para vocês hoje. Também aqui recebendo um timaço no nosso sofá que eu vou apresentar agora para falar, e agora sim vou dizer para você sobre o que? O tema do nosso dia, que é autismo. Cada vez mais, graças a Deus por isso, as pessoas estão falando sobre autismo, debatendo questões políticas, questões de justiça, questão de alimentação, por exemplo, assistência psicológica familiar, toda uma gama de coisas que envolve a matéria autismo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você conhece alguém que tem um portador de autismo na família, ou mesmo é o caso da sua família, esse programa, então, é para você. Mais do que para todos os outros, especialmente para você. Então, chama aí para assistir quem você conhece, que tem interesse no assunto. E para você que nunca ouviu falar sobre, hoje vai sair desse programa cheio de boas informações para dar. Vou apresentar nosso time de convidados de hoje para você. Enquanto eu me dirijo aqui para o sofá, já vou cumprimentando a Naina Dibo, que é empresária. Ela é do Mato Grosso do Sul. Não é Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul, porque eu já estou sabendo que se falar só Mato Grosso com o pessoal do Mato Grosso do Sul dá ruim, né? Tem briga. Ruim. Tem briga. Mato Grosso do Sul, viu, gente? Naina, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Além de empresária, atua em muitos outros campos e a gente vai falar sobre isso. E é mãe. Sou mãe do João. Do João. Quantos anos tem o João? O João tem 9 anos hoje. E João é autista. O João é autista. E você vai contar pra gente um pouco do seu trabalho e também da sua experiência como mãe de uma criança portadora de autismo, é claro. Também aqui no nosso sofá, Daniel Ventura, ele é gastrônomo e é pai também de uma criança com autismo, que é o Samuel. Samuel tem quantos anos? 6 anos. 6 anos. Ele descobrimos que aos 2 anos e meio ele tinha autismo, né? Então, desde então a gente vem buscando uma colocação na sociedade para ele, porque assim é um pouco difícil, porque muitos não sabem aceitar ou não sabem lidar com a situação. E aí, a cada fase que vai passando, um desafio diferente, né? Eu posso imaginar que, por exemplo, vai para a escola, aí um ano passa voando, né, gente? Aí quando dá aquele ano que adaptou com aquela turminha, opa! Cada ano Né? que Muda de passa, turno. professores principalmente, né? Cada professor que tem uma metodologia, tem um jeito diferente de trabalhar e quando ele acostuma, tem a mudança, né? E eles são extremamente de rotinas. Então mudou a rotina dele, é algo que ele tem que aprender a lidar também com isso.
Completando o nosso time de convidados, então, aqui no nosso sofá, a doutora Thaís Priori Romano, que é psicóloga, tem um trabalho atendendo, não sei se crianças, mas adolescentes e adultos com autismo. Eu trabalho há 12 anos com desenvolvimento atípico, na sua maioria crianças, adolescentes e adultos com autismo. Na verdade, então, não só autistas, né? Desenvolvimento atípico envolve outras questões também. Sim, existem outros transtornos do neurodesenvolvimento que eu atendo. E atende familiares também? Familiar é uma peça extremamente importante na intervenção. Eu digo que é a peça central, é a pérola do tratamento. Por isso a gente precisa sim olhar para todo o grupo familiar da criança, adolescente ou adulto com TEA. Aqui no caso nós temos 2 pais de crianças autistas, né? Que é a Naina e o Daniel. Eles podem falar com muita propriedade sobre isso, porque, claro, são militantes na causa do autismo hoje, mas têm os seus próprios casos, digamos assim, dentro de casa. E então, quando a doutora diz assim, não dá para tratar a criança, não dá para ajudar no desenvolvimento da criança, do adolescente ou do adulto com autismo, sem que a família faça parte disso. Né? Essa é a vivência que você tem, Naina. A família tem que ser treinada também, juntamente com a criança, porque ninguém nasce preparado. Quando eu digo que a gente tem tantos casos de uma discriminação na escola ou na própria sociedade que fala não estou preparado, eu também não estava preparada, eu também tive que me preparar para aprender como fazer com que meu filho pudesse ter ferramentas para aprender a cada dia e um dia poder viver sozinho, né? Eu falo que o mais importante de tudo é a gente poder morrer um dia. Que a gente quer morrer. Quando você tem um diagnóstico, eu perdi o direito de morrer. Como é que eu vou morrer e deixar meu filho sozinho? Aí você luta, e luta todos os dias contra a escola, contra todos os tipos de preconceito, num parquinho, no supermercado, para pegar uma fila. Inúmeras leis existem, mas nenhuma, na verdade, são poucas cumpridas, na verdade, né? Nós temos uma ONG, inclusive, que luta bastante para que esses direitos sejam cumpridos no meu estado e também a nível Brasil. E realmente a família é uma peça muito importante. Bom, vamos lá. Vamos para a sua história particular. Como foi ou quando foi que você descobriu que, ou as duas coisas, né? Que o seu filho tinha autismo? Meu filho era uma criança, na época eu sou mãe, mas ele era uma criança linda, maravilhosa. E era aquele bebê que todo mundo queria ver, falar, e a criança quer a atenção do adulto. O meu filho antes sorria para todas as fotos. Ele começou a falar, ele teve um desenvolvimento, começava a falar A, E, O, U, 2, 3, 4, 5, água, bola, e de repente, do nada, meu filho parou de falar. Ele não falava mais. Mesmo assim, eu ainda, né, porque sempre tem aquele que atrapalha também o diagnóstico. Muitos médicos também não conseguem. Eu falo isso que é muito importante a gente saber. Hoje, as pessoas que não estão voltadas para esse lado do neuro não conseguem dar um diagnóstico para a criança e atrapalham o tratamento que tem que ser feito o quanto antes. Mais importante que um laudo é um tratamento bem precoce, né, para você desenvolver a criança. E aí eu fui travando, ninguém, não posso dar o laudo, não sei, esperando, até um dia eu resolvi trazer e me falaram, se você quer um diagnóstico, leva ele no melhor do Brasil, porque eu não posso te dar. Vim para São Paulo, que eu sou de Mato Grosso do Sul, entrei em contato com o Dr. Salomão, que eu acho que é o médico mais renomado, não sei se vocês concordam comigo, do Brasil, que me deu um laudo. O meu filho foi uma criança que teve um desenvolvimento normal e de repente, 2 anos e meio eu comecei, né? Com 4 anos eu tive o diagnóstico fechado de um autismo agressivo. Vamos dizer que tem 3 níveis. Meu filho era um grau alto, elevado. E aí eu já não sabia o que fazer. Foi aí que eu procurei de tudo, fiz o possível e o impossível para o meu filho, porque infelizmente no Brasil não temos, através do SUS, um tratamento de qualidade para que a criança se desenvolva. Dei o possível e o impossível para que ele pudesse ter o melhor. Eu fui para os Estados Unidos. Hoje eu faço um tratamento junto com uma clínica dos Estados Unidos, em conjunto com a minha, que é uma clínica chamada Espaço, através de um aplicativo, que foi onde o meu filho teve uma melhora tremenda. Então, o meu filho, que era uma criança grave, é a prova viva de que uma criança tendo um tratamento adequado consegue se desenvolver. Eu escutei que meu filho não queria escrever letra A, meu filho escreve, meu filho canta,
faz teatro na igreja, escreve em todas as paredes da casa. Eu sou a prova viva que o tratamento adequado e o amor é uma coisa que da família unida faz com que a criança se desenvolva. Bom, eu sei que você não é médica, mas percebo que tem muito conhecimento da causa. Pergunto, nasce autista? Não, é uma síndrome. Ok. Você vai nascer, pode ser que você não perceba, né? Porque você pode ter um autismo regressivo e você vai morrer. Qualquer tipo de síndrome, você nasce e morre com ela. Não existe uma cura para nenhum tipo de síndrome. A única síndrome que teve assim, em tratamento, em laboratórios, que eles fazem mini cérebros através das células do dente, que é uma coisa muito legal que eu costumo falar, que é o projeto da fada do dente, eles conseguiram reverter um caso de síndrome de Rett, que vamos dizer que é um pouco mais agressivo que o autismo, só dá em meninas e tal, e eles conseguiram reverter. Mas é a única vez no mundo, em laboratório, não foi conseguido passar para ninguém. Então é uma coisa que não existe cura, existe um tratamento. Bom, então a gente pode dizer que há 4 anos, de forma efetiva e muito Estimulado. Estruturada, você vem então trabalhando estímulos no seu filho. Meu filho, que foi desde hoje, o diagnóstico, né? É uma diferença brutal de quando eu peguei. E assim, antes de começar, a gente não teve a oportunidade de conversar muito, né? E eu perguntei onde o filho dele fazia tratamento. Ele me falou da dificuldade que encontra na rede pública, né? E é uma grande luta que nós temos. Porque existem profissionais que chamam BCBAs, eu acho que a doutora Thaís pode falar um pouco sobre isso também. Nós temos algumas formações no país, que são poucas, que são pessoas aptas a dar a única terapia cientificamente comprovada para o autismo. Não sei se é a qual você trabalha, que é o ABA. Existem várias outras, existem inúmeras. Eu acredito na única que é cientificamente comprovada. E o ABA é o tratamento contínuo. Meu filho faz 4 horas de ABA por dia. E no SUS hoje, pelo menos no meu estado, as pessoas têm uma vez a semana um tratamento de 40 minutos com uma psicóloga, né? Então, no meu caso, que tive um filho com autismo, um grau muito elevado, e hoje já está moderado, e eu tenho certeza que meu filho um dia vai conseguir fazer muito mais além do que eu posso imaginar, é devido ao tratamento adequado, que é a nossa luta da ONG. Acima de qualquer coisa, um tratamento. Antes do laudo, um tratamento. Ok. A gente vai falar um pouco mais da ONG, mas deixa eu pular aqui para a doutora Thaís, depois quero conhecer a história do Daniel. E pergunto, quando a gente fala de tratamento ABA, nós estamos falando do que, então? A ABA é uma das dimensões da análise do comportamento, né? Então, é a dimensão da análise do comportamento aplicada, que é voltada para problemas socialmente relevantes. Então, intervir em pessoas com TEA é socialmente relevantes. É a única intervenção baseada em evidência que tem comprovação, né, através de estudos inúmeros publicados em compêndios de pesquisas baseadas em evidência que comprova, de fato, o desenvolvimento de habilidades e atenuação de sintomas em crianças com TEA. É importante dizer que quanto mais cedo essa intervenção começar, maior e melhor o prognóstico da criança. A dificuldade de diagnóstico ela é muito grande ainda, né? Os médicos, de fato, não são todos que estão preparados para perceber e fazer o encaminhamento correto. E quando percebem, a recomendação é que tenha a intervenção antes mesmo de se fechar um diagnóstico, justamente para aproveitar a neuroplasticidade cerebral da criança. A garantia de eficácia dessa intervenção depende de alguns preceitos, dentre eles o número de horas de terapia por semana, que pode variar de 10 a 40 horas semanais, e a longevidade, né? Então, uma terapia, uma intervenção precoce intensiva, ela tem que durar, em média, 2 anos. Aí, sim, a gente consegue resguardar e assegurar que há uma eficácia no tratamento, atenuando sintomas, como foi o caso do filho da Anaína. Bom, a Anaína descobriu que o filho tinha autismo com 4 anos, mas com 2 anos e meio ele começou a dar sinais que ela começou a estranhar. Conseguiu o diagnóstico. Não conseguiu o diagnóstico, mas você já sabia que, alguma coisa estagnou no desenvolvimento dele, né? Alguma pausa aí aconteceu. Nesse momento, aos 2 anos e meio de idade, sem um diagnóstico fechado,
que ela só foi conseguir 1 ano e meio depois, já pode se começar uma terapia? Sim, inclusive a gente recebe crianças até mais novas, né, em torno de Mesmo um ano. sem diagnóstico? Mesmo sem diagnóstico. Por quê? Se a gente percebe que há um atraso no desenvolvimento, é importante que se inicie a intervenção. E aí, não só na psicologia propriamente dita, através da aba, mas nas outras áreas que, porventura possa ter déficits, né, de linguagem, uma questão de sensorial. Quanto mais cedo essa intervenção, melhor é a chance de reabilitação da criança, que talvez possa nem chegar a fechar um diagnóstico. Nessa questão do desenvolvimento, por exemplo, acho que quando a gente fala de criança, na verdade, não tem como a gente separar a criança da família, né, do contexto familiar. Então, a questão do estímulo, eu sou mãe de uma criança de 2 anos e meio, e sei que a questão do estímulo é muito importante. Mas quero falar de um caso aqui, já que nós estamos falando de, às vezes, de dificuldade de fechar um diagnóstico, ou quando percebe alguma dificuldade de desenvolvimento, ou seja de fala ou sensorial. Eu queria falar um pouco do preconceito da própria família. Em não aceitar. Em não aceitar. Por exemplo, não sei qual é o caso, não sei o que acontece, mas convivo de uma certa forma próxima de uma criança que tem a mesma idade da minha filha. E 2 anos e meio. E é um menino. E assim, ele andou cedo, ele tem todas as habilidades motoras dele preservadas. Porém, ele não fala. Ele já vai para a escolinha, vai para a creche, e eu percebo a dificuldade que a minha filha tem a minha filha não vai para a escola ainda, mas percebo a dificuldade que ela tem de se relacionar com ele, de interação com ele, porque a primeira coisa que ela desenvolveu foi a fala. Eu não sei quem essa menina puxou. Que ela fala pelos cotovelos. E ela tem dificuldade de se relacionar com ele. Ok que ela fala demais, eu sei. Isso até deve incomodar ele também. Mas ele não fala nada. E não é nem, eu não digo nem na brincadeira entre eles. É que às vezes vejo ele com os pais e tudo. E às vezes a mãe fala, você tem que conviver mais com a Esther para ver se você aprende a falar e tal. Mas ele, de fato, não fala. Ele olha nos olhos. Então... Quando chama, ele atende. Atende, mas ele tem uma tendência à agressividade. Então, assim, não estou dizendo quem sou eu para dar um diagnóstico de alguma coisa, mas eu estou falando da família agora. Eu percebo uma recusa da família em fazer alguma coisa por ele. Porque quando tinha 1 ano, 1 ano e meio que a Esther falava e ele não, você sempre escuta o quê? Menino sempre fala depois, né? Meninas falam primeiro, mulher fala primeiro e tal, meninos falam depois. Mas agora não, são 2 anos e meio. E ele resmunga coisas. E eu percebo essa recusa familiar em... Quer falar? A aceitação da família é algo muito difícil. A gente vê assim, eu vejo pela escola do meu filho, né? Na escola dele tem 22 alunos que têm diagnosticado algum problema, vamos por algum problema especial. 9% segue o tratamento, ele mais uma criança, ou seja, dos 22 casos, 20 crianças têm o diagnóstico e os pais não aceitam o diagnóstico que o filho tem. Então, assim, para um pai aceitar, ele olhar e passar aquele período de luto, porque assim, porque que eu fui escolhido, porque o meu filho tem que ser assim, é muito difícil. Eu falo um pai ou uma mãe, né, no caso. E os próprios outros familiares, porque muitas das vezes não tem uma instrução, não tem uma educação, e ele olha para aquilo e acha comum. Minha avó veio falar com 6 anos de idade, então é comum ele não falar. Então eles aguardam como se aquilo se fosse resolver em um passe de mágica. E não vai, né? A Anaína disse uma coisa interessante. Eu me vi diante da opção de não posso morrer. Não posso morrer. Foi o que eu pensei, eu não posso mais morrer. O que eu vou fazer? Quem vai cuidar?
O que vai acontecer na verdade, com o meu essa é a filho? única certeza que a gente tem na vida, é a da morte, É. né? E aí, de repente, você se vê privado de morrer, isso é muito forte. Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí, doutora, essa recusa familiar, por exemplo, que nesse caso, longe de mim estar dizendo que o menino tem autismo. Eu estou falando de uma recusa diante de uma dificuldade que a criança tem. E aí, me parece que se torna, de alguma forma, confortável para a criança. Porque ela não se vê estimulada a falar, porque aí resmunga qualquer coisa. Ah, quer tal coisa, tá, toma tal coisa. Né? Cria-se uma linguagem familiar onde A criança eles não precisa falar. não A precisa. criança já Eu resmunga, sobrevivo sabe aqui, que é. dentro Lógico, a mãe desse entende. sistema. Minha mãe entende, meu pai, Claro. meu avô, minha avó. Eu sobrevivo aqui. E acho isso ruim, né? Porque... Eu também sou mãe de um menino de 3 anos, né? Então eu falo com propriedade que a gente entende os nossos filhos. E isso também ocorre nas famílias que têm as crianças com algum tipo de desenvolvimento atípico. A família, né, esse acolhimento nesse primeiro momento da família que se depara com uma criança que não corresponde ao desenvolvimento padrão, ela é extremamente importante. Tanto para parar, né, dar o norte do que fazer, mas também para instrumentalizar a família em como agir com essa criança no dia a dia. Então, às vezes, a gente precisa, sim, deixar de interpretar, de adivinhar e de entender os nossos filhos para poder estimulá-lo na interação, na comunicação. Então, os pais, eles precisam ser treinados, eles precisam ser ensinados em como fazer isso. A participação dos pais, né, ela é substancialmente importante numa intervenção. E assim, ao passo que, por um lado, existem de fato, e eu concordo com isso, muitas famílias que não fazem ideia do que podem estar vivendo, hoje nós vivemos num mundo com um volume de informação que só se alguém realmente não tiver a fim de se informar. Não, acho que existe um luto e uma Sobre negação. alguma coisa. Acho que todos passam por um período de luto e a maioria por negação. Eu não tive a negação, porque eu tenho um grande exemplo na minha família, que é a minha tia, que inclusive está aqui hoje, está assistindo ali. Então eu sempre tive ela na minha vida e eu não tive a negação. Mas assim, o luto eu vivi muito intensamente. Eu me perguntava, por que Deus me mandou o João dessa forma? A gente sonha com o filho mais perfeito, Claro. vai ser médico, vai ser isso e aquilo, e as dificuldades, você não está preparado. Então existe realmente uma barreira de luto muito forte. Quanto você falando, né, que a criança não precisa falar, me veio uma lembrança na minha cabeça. O meu filho, quando ele parou de falar, ele não falava mesmo, né? Aí ele apontava para a água, apontava para cá, não fazia nada. E ele saiu o desfraude dele foi muito rápido, porque o sensorial dele é extremamente aguçado. Eles geralmente têm, né, os sentidos todos, eles escutam muito mais, uma luz muito forte para eles. Dizem os autistas que já hoje falam bem, tal, adultos que conseguem dar palestras, falam que é como feixes de luz solar dentro do olho. Então, assim, todo o sensorial atrapalha muito, né, para eles. E uma gota de água na camisa é o suficiente para ele arrancar a roupa inteira. Então, o desfraude foi muito rápido. Só que Meu pai está aqui do lado. E ele não queria pedir para ir no banheiro. Aí isso pequenininho, quando ele começou o aba, aí a menina veio para mim chorando, desesperada. Ela, ainda eu tive que fazer isso, é parte do programa, mas eu tive que fazer. E ela chorava, assim. Eu falei, o que foi? O João ele não pediu para ir no banheiro, ela não deixou ele no banheiro, ele fez xixi na cadeira. Ele teve que se molhar. A partir daquele dia, ele pediu para ir no banheiro todas as vezes. Às vezes é uma coisa que a gente fala, é bruto, né? Dói uma mãe fazer, por exemplo, mas é uma coisa que ele aprendeu ali naquele momento. Eu falo, e não importa qual é o grau de dificuldade que tenha, de tudo, eles todos aprendem, todos. O mais importante que eu queria te agradecer de estar falando aqui é sobre a conscientização. A informação gera menos preconceito. Hoje, a cada 59 crianças que nascem, uma nasce com autismo. O índice é muito alto. Sempre existiram, lógico, né? Lógico. Isso aqui você pode falar, mas assim, o número hoje está aumentando. Nós temos que ter uma consciência que não adianta você excluir o mundo, não é um mundo cor-de-rosa, você querer excluir seu filho, nada. E a informação traz muito, gera menos preconceito. Isso é tão importante. Eu disse aqui na abertura do programa que tem um caso na família do meu esposo, ele tem um primo que é autista, mas ele é uma
uma fofura de Se criança. apaixona. Ele é apaixonante, muito estimulado pelos pais, desde muito cedo. Eles moram em Governador Valadares e procuraram ajuda como puderam, e enfim. E hoje ele, claro, tem as limitações de um pré-adolescente. Eu encontrei outro dia, até um pré-adolescente, estou ficando velho, porque ele era um menininho. Então tá desenvolvendo, mas ele é uma graça, eu sou apaixonada com ele. Mas quero conhecer a história do Daniel. A Naína, já sei que aos 2 anos e meio do filho percebeu que tinha algo de diferente. Aos 4 anos fechou o diagnóstico. Hoje ele tem 8 anos, está há 4 anos em tratamento. A gente tem fé de que ele vai se tornar um palestrante. Tenho certeza, meu sonho Não é que é? ele escreva um livro. Então. Meu sonho. E eu quero conhecer a história do Daniel. Como aconteceu com você? Assim, ó, o meu filho Samuel, a gente percebeu algumas coisas atípicas nele, no fato dele não andar e ele não falar, né? Então, com 1 ano e meio ele não andava. Primeiro ano, e a gente cooperava muito, porque minha filha, na festa de 1 ano dela, ela já passava por debaixo das pernas e corria e fazia. E a gente sempre levando no médico. E no caso, pegava e falava pra gente assim, é normal, é menino, vai demorar mais pra andar, vai demorar mais pra falar. E assim, eu sou um pai muito presente, né? Então, aquilo me incomodava. Que é um preconceitozinho com os meninos também, né? Porque o menino não fala, não anda, é menino, vai. Não, e aí o médico Né? pegou e falou assim pra mim, assim, né? Ele falou assim, mas você veio andar com 1 ano e 8 meses. Daí eu peguei e falei, mas eu sou ele é ele, eu não quero que meu filho ande. E ele já ia pra escola, porque minha esposa sempre trabalhou fora. E quando ele completou 2 anos, ele ainda não andava, balbuciava algumas palavras e eu falava pra minha esposa, e ela pra mim, não tá certo isso. Um dia a diretora me chama na escola, ela falou assim, pai, ela ligou no meu serviço, eu posso falar com você? Eu falei, pode. Daí ela pegou e falou assim, você já reparou na foto do teu filho na escola? Eu falei assim, em qual delas? Daí ela falou assim, ó, teve um evento com as crianças, um fantoche, olha a foto. Daí eu olhei, ele estava em um canto da quadra sozinho, e as outras crianças todas interagindo. Daí ela pegou e falou assim, não sou médica, eu sou uma educadora há mais de 20 anos. Ela falou assim, eu acredito que teu filho deve ter alguma doença, alguma coisa. Daí ela pegou e falou assim, eu vou ser bem sincero, eu vou dizer que ele tem autismo, mas eu não posso diagnosticar o teu filho. Aquela hora meu mundo caiu assim, eu cheguei em casa, contei pra minha esposa, nós somos evangélicos, e assim, fomos orar, e a pergunta era, por que o nosso filho? E aí começou uma saga, né? Porque assim, você procura médico. E Qual médico? qual médico? Por onde começar? Qual médico? E a gente procurou pelo convênio, tínhamos convênio bom, sempre tivemos. Só que você chegava em um médico, daí o médico falava, não, eu não sou especialista, indicava outro. Muitos médicos, o convênio não cobria, a gente tinha que pagar para conseguir um laudo. Eles falavam, é muito novo, a gente não pode falar nada sobre o teu filho porque ele ainda é muito novo. Então sempre foi aquela saga, daí você vai em um médico, ou então quando você chegava em um médico, o que você quer? Você quer o laudo do teu filho? Você quer um laudo que ele é autista? Daí um Ai, meu laudo para mim Deus. não quer dizer nada. Nada. E assim, a gente enfrentou dificuldade tanto tendo convênio, quanto pagando uma consulta, porque a gente teve que pagar a consulta para conseguir muitas das vezes um diagnóstico ou até uma ajuda para se preparar, porque a questão é, ele é autista, como que eu vou agir agora? Como que eu vou me preparar para isso? E daí o convênio dificultando, porque tinha exames, daí os médicos começaram a pedir exames caros, teve exame que chegou a 17 mil reais para o convênio liberar, e o convênio não liberava e passa por geneticista, porque quer conhecer a tua história, e ele quer estudar o caso, e não sou contra. E a gente começou toda essa saga de conseguir, quando a gente conseguiu o diagnóstico dele, ele já estava também aproximadamente com 5 anos de idade, da equipe multidisciplinar. 3 anos de Sim. peregrinação. E isso daí a gente conseguiu assim, a gente pagou um médico, outro a gente conseguiu pelo convênio, outro pela rede pública, não é tudo num mesmo local. Você não tem ideia, assim, você chega na rede pública, que nem hoje ele faz tratamento pela rede pública, que é melhor do que o convênio.
Se a rede pública é ruim, o convênio é péssimo. A realidade é bem essa. É verdade. Daí você procura, tipo, um fonoaudiólogo especializado em criança, um fonoaudiólogo pediatra. Daí ele não trabalha com criança atípica. Meu Deus. Daí você vai procurar. Quando você acha, ela vai ter vaga para 2020. Ela não vai ter vaga agora. Até 2020 meu filho não tem tratamento. Daí você começa o desespero, você começa a ver pais falando, você começa a ver vídeos, você começa a buscar, porque você precisa fazer alguma coisa para intervir aquela situação do teu filho. O meu filho, quando a gente descobriu, ele era um grau moderado. Tem o leve, o moderado e o severo, dele era de leve para moderado. Hoje, com os tratamentos, ele está no grau leve. Só que assim, a dificuldade a gente encontra em todos os locais. Em escola particular a gente enfrentou dificuldade porque professores não querem alfabetizar, não querem lidar com ele. Na escola pública eu tenho problema com professores, porque assim, ele no pré ele já sabia ler e escrever. Então a professora já trabalhava essa parte sensorial dele. Quando ele chegou agora, que teve que mudar de escola, essa outra professora, tipo, ele não quer fazer a lição. Eu deixo ele à vontade na sala. Ele não faz a lição. Uau. Então a gente sofre muito, daí a gente tenta explicar para o professor, a gente leva a palestra para a escola, a gente busca. Daí você tem que chegar lá, professor, e falar, eu não aceito. Será que eu vou ter que vir aqui no horário do intervalo dele, ensinar na hora as dele crianças. ir pro parquinho para mim estar com ele ali? Porque eu falei assim, em casa ele tem uma irmã. Ele interage com a irmã dele. Tá, não é 100%, mas interage. Claro, claro. Daí ela falou assim, mas é difícil, porque... Ela falou assim, ele lembra a parede, ele gosta de sentir a areia. Daí eu falei assim para ela, existem vários tipos de autismo. E dentro dele existe o hipossensível e o hipersensível. E o meu filho é o hiper, ele tem necessidade de sentir tudo. Então ele chega, ele vem aqui, ele passa a mão, ele fala, ele conversa, ele lambe, porque ele tem essa necessidade de sentir. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Daí fala, você tem que ser mais severo. Eu posso imaginar a coleção de desafios. A gente vai para um breve intervalo comercial. A gente volta já. Quero pedir muito que você fique aí, porque o nosso papo está muito bom. E na sequência a gente volta com os nossos convidados falando sobre as dificuldades de, talvez, de inserir, de socializar crianças, adolescentes e adultos com autismo. A gente volta já.